Vamos dar continuidade na nossa série. Crianças, vocês se lembram qual é a carta que nós estamos estudando nos sermões de domingo? 1 Pedro, exatamente. Então vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1. Hoje, dos versículos de 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos de 13 a 16. Eu peço a você que acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus com atenção, com temor e com fé. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar? Tu és santo e nos chama a santidade, Pai. Nós clamamos ao Senhor que nos ajude a viver em santidade, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, há algum tempo atrás, quando eu ainda cursava o seminário, trabalhava numa empresa de manhã e à noite estudava. E, enfim, nessa empresa tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas ali. E uma delas, um rapaz, certa vez na nossa conversa, ele sabia que eu era um seminarista e ele me disse: Lucas, eu também sou um cristão. E eu falei: puxa, que bênção, que legal, que bom que você serve ao Senhor. E me diga, qual igreja o irmão frequenta? E ele me respondeu: nenhuma. Aí eu fiquei surpreso. Eu falei assim: como assim nenhuma? Me explica isso. Você ainda não encontrou nenhuma igreja para congregar? Às vezes é isso, ou você... Me explica, eu quero entender essa questão. E ele me respondeu: não, é que eu sou um cristão, mas eu sou um cristão não praticante. Cristão não praticante. Parece brincadeira, mas é a triste realidade do nosso tempo, irmãos. Pessoas que afirmam crer em Cristo, mas não têm comunhão com o corpo de Cristo, ou sequer conhecem o Cristo das Escrituras. Pessoas que são cristãos, chamados de cristãos nominais. Ou seja, crianças, um cristão nominal é aquele que só carrega o nome de cristão. Arthur, um cristão nominal, ele se identifica verbalmente como um cristão. Às vezes, irmãos, até moralmente. É uma pessoa que moralmente correta, mas não possui as marcas de uma verdadeira identidade cristã. A partir do versículo 3, o apóstolo Pedro direciona o conteúdo da carta para práticas que fazem parte da vida daqueles que carregam a verdadeira identidade de Cristo. Quando eu digo que a partir do versículo 13, é porque agora, do versículo 13 até o final, nós vamos encontrar uma série de imperativos, direcionando o povo de Deus a forma como eles devem viver. Mas entenda isso, essas ordens, esses imperativos não são meras ações morais, é um estilo de vida que fortalece a fé, é um estilo de vida que molda os cristãos para que dia após dia sejam mais semelhantes com Cristo Jesus. O tema do sermão de hoje é marcas da verdadeira identidade cristã, e veremos algumas marcas, duas marcas, que servem para que avaliemos, não avaliemos os outros, tá? Mas avaliemos a nós mesmos
o nosso coração para verificar se realmente vivemos o chamado de Deus ou se somos apenas cristãos nominais. Versículo 13 é um versículo de ligação aqui. Ele fecha o assunto anterior como uma conclusão, mas ele abre um novo momento de exortações por meio desses imperativos, tá? Quando Pedro diz, por isso, o que ele está dizendo porque Deus é digno de louvor, e isso você encontra lá no versículo 3, veja que é uma conclusão geral de tudo que foi tratado anteriormente. Então, porque Deus é digno de louvor, por causa da sua misericórdia e salvação, que a nós é garantida, salvação é garantida pelo poder de Deus, versículo 5, então, diante de tudo isso, vocês precisam estar preparados. Por isso, estejam preparados. E aí você tem a segunda expressão aqui, cingindo o vosso entendimento. Aqui cingindo o vosso entendimento, essa expressão traz a ideia de alguém que se prepara para uma atividade. No frio, usamos blusa. E dentro de casa, quando a gente vai lavar a louça, o que a gente faz quando a gente está com uma manga comprida? A gente puxa, não é verdade? Por quê? Para facilitar ali a lavagem, para que aquilo não te atrapalhe, até mesmo molhe. Então, cingir os lombos é essa atitude de você se desvencilhar daquilo que pode te atrapalhar de fazer uma atividade. Aqui está cingir o vosso entendimento, mas a expressão geralmente é usada cingir os lombos, que é você puxar a roupa daquela época e você amarrava na cintura. Se você precisasse correr, aquela roupa não te atrapalharia, te daria mobilidade. Então, cingir aqui a mente, a ideia de você tirar tudo aquilo que pode te atrapalhar de atender a um chamado, de atender a uma atividade. Cingir o vosso entendimento é um chamado aos leitores para que estejam constantemente preparados, aqui a ideia é de constância, para os desafios da fé cristã. É isso que Pedro está dizendo, quando ele chama os leitores a cingir o entendimento. Eles devem eliminar qualquer coisa que os atrapalhe de desenvolver uma vida de verdadeira identidade cristã, de serem cristãos. Devem estar preparados constantemente para atender o chamado de Deus, de manter um relacionamento com o Senhor, mesmo estando em uma terra hostil ao cristianismo. Devem ter a mente livre de preocupação ou medo para servir, para adorar ao Senhor. E de forma sóbria, como o texto nos mostra aqui, sede sóbrios, isto é, tenham calma, não entrem em desespero. Dessa forma vocês devem permanecer firmados na graça, que é o que Pedro diz aqui na nossa tradução: esperai inteiramente na graça, permaneça inteiramente, constantemente na graça. Se você gosta de grifar, esse é o primeiro imperativo que nós vamos ter de uma série de imperativos. Se você gosta de grifar sua Bíblia, esperai é o imperativo aí que Pedro direciona os seus leitores. Versículo 13, nós temos esse que é o primeiro imperativo de uma série de outros: esperai, permanecei firme na graça. Pedro exorta os seus leitores, ainda que a fé seja atacada, ainda que pareça não haver esperança diante de injustiças, ainda que ideologias e filosofias se levantem tentando sufocar a esperança na graça, permaneça firme e de forma sóbria, não é sem perder o controle. Isso constantemente preparado para rejeitar práticas pecaminosas de outrora, vivendo em obediência ao Senhor e servindo a Deus, adorando a Deus, aquele que é o único digno de ser louvado. Irmãos, é importante a gente entender aqui um pouquinho do contexto de quem recebeu essa carta.
Quem recebeu essa carta, eles estão vivendo no Império Romano, espalhados por aquelas 5 cidades que pertencem ao Império Romano. E há um desafio. É um desafio viver no Império Romano. Veja, no Império Romano é possível você servir a Deus. Eles não impediriam você de servir ao Senhor, desde que houvesse adoração ao império e ao imperador. Os nossos irmãos do passado, eles não foram lançados às feras porque simplesmente eles serviam a Deus. Eles foram lançados às feras porque eles não se dobravam a outros deuses. O império, ele é tolerante. O império, ele não exige exclusividade. E esse é o desafio dos leitores de 1 Pedro, porque eles são chamados a servir a um só Deus, mas a pressão do império era para que eles se conformassem ao modelo romano, que não se preocupa com exclusividade. Você pode ter o seu Deus, desde que você seja leal ao império e se dobre ao imperador. O chamado a permanecer firme na graça é um chamado a manter-se em exclusiva adoração a Deus. Graça é favor imerecido, ou seja, crentes que não mereciam, mas uma vez alcançados pela graça receberam algo que ao homem é impossível conquistar. Portanto, humildemente e com persistência, Pedro os exorta a passar pelos desafios que o mundo de pecado impõe, sem esmorecer, mas lembrando sempre que foram alcançados, são alvo da misericórdia de Deus, do Deus Supremo, e por isso, humildemente, devem desenvolver um relacionamento com Deus em obediência a Ele, não a Roma. É adoração exclusiva a Deus, não ao imperador. E aqui nós temos a primeira marca que o texto nos mostra a respeito da identidade cristã. A primeira marca é a permanência na graça em Cristo. Permanência na graça em Cristo. Crianças, entendam isso. Lembra que eu falei aqui do cristão nominal, Eric? Lembra do cristão nominal? Que é aquele que se declara verbalmente que é cristão. O cristão nominal, Yasmin, ele se deixa levar por pensamentos e formas de agir do mundo de sua época. Ele segue o espírito de sua época. Não há diferença, pois ele não deseja ser diferente. Ele é igual aos outros. Ele não vive adoração exclusiva a Deus. Talvez se distingua por uma questão moral, porque o cristão nominal, ele também se preocupa com a moral. Mas ele é aquele cristão relativista. Mas pode ser verdade. Pode ser verdade também isso. Isso que você está falando também pode ser verdade. Ele não assume que a Bíblia é a única verdade, verdade absoluta. Ele não defende a verdade de Deus. Cristão nominal não permanece de forma sóbria na graça de Cristo, porque sua mente não está preparada. Ele está preso a práticas, pensamentos, desejos, e assim carrega apenas o nome e não a verdadeira identidade. Permanência na graça em Cristo exige exclusividade na adoração a Deus. É não se conformar, meus irmãos, com o mundo pecaminoso. Quando eu falo se conformar, é tomar a forma, se assemelhar, amados irmãos, em pensamentos, práticas do mundo de pecado. Isso exige uma mente cativa à palavra, uma mente que se dobra à palavra de Deus com fé. Mas isso só é possível àqueles que realmente entendem a graça. Porque aqueles que entendem a graça foram alcançados pela graça. A graça manifestada em Cristo mostra que não há nada em nós que nos faça dignos ou merecedores da salvação.
Uma vez que entendemos que não há nada em nós, nos voltamos para aquele que realmente importa. E crianças, quem é aquele que realmente importa? O nosso Redentor, o nosso Senhor Cristo Jesus. É Ele que realmente importa. Por que, crianças, que é Ele que realmente importa, Aurora? Por que nós somos criados, Aurora? Você lembra da primeira pergunta do catecismo? Para glorificar a Deus e se alegrar nele e gozá-lo para sempre. Nós fomos criados para o nosso Redentor. E uma vez que o eu é compreendido como incapaz e imerecedor, ou seja, uma vez que você se reconhece, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Uma vez que você reconhece quem você é, então você se volta para Cristo e reconhece que Ele é tudo. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você deve desejar. Ele é tudo que você deve buscar. E aí você não busca a sua glória, porque você é imerecedor, mas você busca a glória de outro, do único digno, a glória de Cristo. E isso, meus irmãos, se reflete no casamento, no trabalho, em casa, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, crianças, com papai e mamãe, com os manos. Isso acontece quando todos estão vendo e também quando ninguém está vendo. Isso acontece na vida daqueles que têm a verdadeira identidade cristã, porque permanência ou firmeza na graça em Cristo é uma marca daqueles que têm a verdadeira identidade cristã. Independente de onde você estiver, se tem pessoas vendo ou não, nos teus relacionamentos com papai e mamãe, com os irmãos, você vive para a glória de Deus, porque você entende que Ele é digno. Após essa exortação aos leitores, para que não se moldem conforme práticas pecaminosas, de quando não conheciam a graça, como nós vemos aqui no versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis, não tomem a forma das paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Agora, no versículo 15, Pedro mostra o contraste. Pelo contrário, e aí ele enfatiza o que deve ser feito: tornai-vos santos. Ao invés de se moldarem aos padrões do mundo, Pedro os exorta a serem diferentes do mundo, se conformando à imagem de Cristo, isto é, desenvolver uma vida de santidade. Você consegue perceber aqui nessas palavras o movimento de substituição? No versículo 14, Pedro diz que não devem se assimilar ao mundo, pois são filhos da obediência. Mas não se assimilar ao mundo significa não se assimilar a nada? Não. Ao invés de seguir padrões de Roma, os leitores deveriam seguir os padrões do reino, ou os padrões do rei do reino. Tornai-vos santos. É a ideia da substituição. Abandona a prática pecaminosa e no lugar faça algo que glorifica a Deus. Aquele que mente não minta mais. Aí você para de mentir, então. É isso que a palavra diz para você. Não, para de mentir, mas fale a verdade. Aqui uma coisa interessante para nós, papais e mamães: quando nós vamos ensinar os nossos filhos, às vezes a gente fala assim para eles: para de fazer isso. Mas nós estamos ensinando a eles o que eles devem fazer? Você deve corrigir o seu filho, não é isso que eu estou falando. Você não deve corrigir, você deve corrigir. Mas também você deve mostrar a ele qual é o caminho que ele deve andar. Aquilo que é o correto de se fazer. Sede santos em todo o vosso proceder, ou seja, em toda conduta. Pedro exorta os seus leitores a uma vida de santidade. Não são práticas religiosas ou espiritualidade mística, irmãos, mas pensamentos, sentimentos, emoções,
ações, desejos que são dirigidos por uma vida de santidade, isto é, um viver de alguém que foi separado para servir ao Senhor. Santidade deve marcar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. E aqui, irmãos, temos no versículo 15 o segundo imperativo que o texto nos mostra: tornai-vos santos. Se você gosta de grifar, essa é uma boa palavra para você grifar na sua Bíblia. Tornai-vos santos é para todas as áreas. E a razão do chamado à santidade vem logo na sequência. Por que você deve ser santo? Porque o pastor exige? Não! Você deve ser santo porque Deus é santo. Aquele que te chamou é santo. Sede santos porque eu sou santo. O motivo do chamado à santidade, ele está enraizado nas palavras encontradas lá em Levítico capítulo 11, de 44 a 45. Veja que o Novo Testamento está construído com base no Antigo, e Antigo aponta para o Novo Testamento. Antigo Testamento aponta para o Novo, e Novo construído com base no Antigo. Irmãos, eles se relacionam, porque tem um autor, e esse autor é o Deus Santo, 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 que chama seu povo à santidade. Então Pedro exorta os seus leitores com base naquilo que Moisés disse há muito tempo atrás, e aquilo ainda continua valendo, porque é a palavra de Deus. Apesar das práticas de Levítico no que diz respeito ao culto, e quando você lê Levítico você vai ver muito sangue jorrando, né? E aquelas práticas que nós não temos mais no nosso culto, essas práticas elas cessaram, mas isso não significa que o livro perdeu o seu valor de forma alguma. É tão palavra de Deus quanto 1 Pedro é. E Levítico, meus irmãos, é um chamado à santidade. E esse chamado à santidade, ele continua valendo para nós hoje. E Pedro nos mostra isso nas palavras do versículo 16. Sede santos porque Yahvé é santo. E aqui nós temos a segunda marca da verdadeira identidade cristã: conduta santa. Permanência na graça em Cristo. E a segunda marca, conduta santa. Conduta santa exige conformidade com a vontade revelada do Senhor, meus irmãos. Exige substituição das antigas práticas pecaminosas por uma vida que manifeste Cristo. O cristão nominal, ele pode até ser um crente domingueiro, e ele não perde um, Rafael. Está lá todo domingo, está presente. Ele pode até ser, crianças, fiel nos dízimos e ofertas, está ali, dando constantemente. O cristão nominal pode até mesmo servir na igreja, pode servir como professor, como músico, como diácono, como presbítero, como pastor. Ele engana todos, mas não engana aquele que é santo, 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 aquele que conhece pensamentos e ações. Por isso que no começo eu disse a você que essas marcas não são para você avaliar outros, é para você avaliar o seu coração, é para você avaliar a sua vida. Há um aspecto da santidade, Natan, que ele já pode ser visto em nós. Nós já somos santos, ou seja, nós já somos separados para servir a Deus, consagrados. Esse é um aspecto da santidade que temos em Cristo. Cristo, ele separa a sua igreja, consagra a sua igreja para o serviço ao Senhor, para a adoração ao Senhor, para a adoração, para servir, para amar a Deus. Mas há um outro aspecto da santidade, que é o processo. Santidade, ela é desenvolvida. O que é santidade, crianças? Santidade é mortificar o pecado e se tornar mais parecido com Cristo. Você abandona práticas pecaminosas e você vive práticas que honram e glorificam ao Senhor, práticas que te fazem mais semelhantes a Cristo. Portanto, santidade é um processo em que, à medida que eu vivo nessa terra, o eu diminui
e Cristo cresce. Que Ele cresça e que eu diminua. Conduta santa, irmãos, não é o mesmo que conduta moral. Entenda isso. Não é o mesmo que conduta moral. Se assim fosse, um ímpio moralmente correto, ele seria o quê? Seria santo. Santidade exige um aspecto moral, mas dentro da moral de Deus. E isso vai muito além de práticas, ações. Sabe por quê? Porque envolve coração. Não é só comportamento, é coração. Dentro da conduta santa, a moral de Deus exige adoração exclusiva. Você adora só um Deus. Exige temor, porque você carrega o nome de Deus. Exige separar tempo de qualidade para exercícios devocionais. Você tem separado tempo de qualidade para exercícios devocionais no seu lar? Ô pastor, eu ainda não tenho filhos, mas quando eu tiver filhos a gente vai fazer o nosso culto doméstico. Errado. Você precisa começar desde já. Ô pastor, mas é que eu estou tranquilo aqui, moro sozinho, faço ali os meus... Você precisa começar desde já. Você precisa ter essa prática, separar tempo de qualidade para exercícios devocionais. Conduta santa, homens casados, exige de nós amar a própria esposa como Cristo amou a igreja. Irmãs casadas, conduta santa exige submissão ao próprio marido como a igreja deve se submeter a Cristo. Crianças, prestem atenção nisso, vocês também são chamadas à santidade, Aurora. Vocês também são chamados à santidade, Laurinha. Isso significa que nas nossas brincadeiras, nas nossas conversas, na forma como nós tratamos os nossos amigos, em tudo, devemos glorificar a Deus. Nossas ações e práticas devem visar a glória do Senhor. Portanto, os nossos relacionamentos, crianças, Teodoro e Thomas, eles devem ser relacionamentos que honram a Deus. E aí eu pergunto para vocês, crianças, vocês estão honrando ao Senhor nos seus relacionamentos? Na forma como vocês brincam, naquilo que vocês conversam com seus amigos? O mesmo vale para nós, tá bom? Não é só para as crianças. Aplique isso a você. Você honra ao Senhor nas suas conversas, na forma como você se relaciona com os teus amigos. Irmãos, conduta santa distingue aquele que possui a verdadeira identidade cristã daquele que apenas se diz ser cristão, porque conduta santa identifica o homem com o Criador. Conduta santa identifica o homem com o Redentor de sua vida. Conduta santa o identifica como um verdadeiro cristão. E crianças, cristão é ser pequeno Cristo. Isso que significa. Marcas da verdadeira identidade cristã: permanência na igreja, na graça em Cristo, e conduta santa. Hoje vimos apenas duas marcas, mas duas marcas que falam diretamente ao nosso coração. Porque às vezes por fora mostramos uma coisa, mas na verdade, de fato, não estamos carregando essas marcas. Avalie o seu coração. Você tem sido um cristão nominal? Você carrega a verdadeira identidade de Cristo? Que Deus abençoe sua vida e que Deus te fortaleça.